Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a depressão. Geralmente as pessoas acham que depressão dá em pessoas que estão afastadas de Deus, ou em pessoas que perderam um ente querido, ou que está passando por um momento de sofrimento muito grande, muito profundo. Mas não, gente, a depressão ela pode dar em qualquer pessoa, de qualquer nível social, de qualquer condição financeira, em qualquer fase da vida, porque comigo aconteceu assim. Eu vou contar para vocês como aconteceu comigo. Eu estava vivendo um processo na minha vida em que eu estava fazendo uma formação de coach e eu estava mudando completamente de vida. Eu estava indo para a academia, estava indo para a igreja, estava indo fazer visitas às pessoas que necessitavam, eu estava saindo com a minha família, eu estava curtindo mais a vida, estava feliz da vida. Só que de um momento para o outro, eu comecei a ir perdendo o gosto pelas coisas. Primeiro eu perdi o gosto de ir para a missa. Eu chegava no domingo, eu dizia, hoje eu não vou não, eu tô cansada. A gente vendeu o carro que tinha. E aí eu usava isso como desculpa. Eu dizia, eu não vou para missa porque eu tô sem carro, eu tenho um filho pequeno, tenho outro filho maior. E eu não queria levar as crianças para a igreja de pé, que era não é tão longe, é que é cansativo, né? Você ir com criança pequena, a criança só quer ir no braço, você tem que levar a bolsa com água, com fralda, com essas coisas que até o momento o meu filho ainda usava fraldas, o meu pequenininho. Hoje ele tem 4 anos, não usa mais. Mas aí eu comecei a parar de ir para a missa, não fui mais. Aí eu ia para a academia. Todos os dias eu estava tendo uma alimentação saudável, estava tudo bem. Só que de repente começou a chegar o inverno. Eu ia 5 horas da manhã para a academia. E tinha um senhorzinho que morava vizinho da minha casa, que sempre que eu ia para a academia ele já estava na calçada acordado. E eu me sentia segura por causa disso. Aí esse senhorzinho se mudou e parou de ter alguém na calçada, né, para eu me sentir segura. E começou o inverno. Aí o meu irmão disse, Luísa, você não tem medo de ir para academia tão cedo, ainda mais no inverno, que todo mundo acorda mais tarde, que as ruas ficam desertas. Aí eu comecei a pensar sobre isso e disse, é mesmo, eu acho que eu vou dar uma parada, pelo menos no inverno. Aí quer dizer, eu já não ia mais para missa, já não ia mais para academia. Como eu estava sem carro, eu tinha parado de sair com a família para ir para o shopping, para visitar os parentes e para essas coisas. Eu sei que estava tudo bem, mas para não ficar sem exercício totalmente, eu decidi fazer exercícios em casa. E ia tudo bem na primeira semana, mas na segunda semana eu cheguei em casa cansada e eu pensei, hoje eu tô cansada, não vou não fazer exercícios hoje. E não fiz. Só que no outro dia, no outro e no outro, aconteceu a mesma coisa. E eu não estava me dando conta, né? Que eu estava perdendo o gosto pelas coisas sem perceber, passando despercebido, de forma naturalmente. Aí, um certo dia eu cheguei em casa e do nada me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar, 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 chorar sem parar. E o meu marido dizia, o que foi? Aí eu sei que eu tô com angústia aqui dentro do peito e eu não consigo parar de chorar. No outro dia aconteceu a mesma coisa. E aí essas situações foram se repetindo. Eu fui começando a ter crises de choro frequentemente. Eu não tinha mais ânimo para sair de casa. Até que um dia eu lembro como hoje. Eu tinha uma reunião no trabalho. Eu liguei para minha chefe e disse para ela que eu não ia para a reunião, que ela não colocasse falta em mim, que ela tivesse compreensão, porque eu ia no médico, no psiquiatra, porque aquilo que estava acontecendo comigo não era normal. Eu fui bem sincera com ela, ela me entendeu, então eu fui no psiquiatra. Quando eu cheguei lá, a médica que me atendeu, foi uma médica na época, ela disse, olha, ainda bem que você veio para mim, porque você está com início de depressão. Ainda bem que você veio logo. Naquela época eu não entendia muito bem ainda sobre a depressão, né? Eu achava que só pessoas que não tinham a cabeça muito boa, pessoas que não tinham objetivo na vida, que não tinham metas, é que desenvolvia depressão. Só que eu estava muito errada, porque eu estava na melhor fase da minha vida, uma fase construindo uma vida nova, e do nada eu comecei a ter depressão. Aí, resumindo, ela passou um remédio para mim tomar uma vez por dia,
e eu tomava e foi parando um pouco de ter as crises de choro. Só que eu não conseguia estudar. Eu estava fazendo a minha formação em coach e eu não estava conseguindo estudar. Mas quando era à noite, me dava um gás, uma energia por causa do remédio e eu metia o laço a fazer faxina. Toda noite eu fazia faxina, eu varria metade da rua, arrumava a casa, mas quando era no outro dia, começava o desânimo, eu ia trabalhar e eu ficava parada no meio da rua. Às vezes eu ligava para o meu marido, para ele me buscar, porque eu não conseguia dar um passo além dali. E eu dizia, não, esse remédio não está fazendo efeito, porque eu nem estou conseguindo estudar e eu não estou tendo ânimo para as coisas. Aí eu fui e mudei de médico, fui em outro médico no outro mês. O outro médico foi bem sincero, foi bem legal, foi bem compreensivo, conversou muito comigo e passou outro remédio. Só que aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a tomar o remédio e eu comecei a ter um pouquinho mais de gás para fazer faxina à noite, mas eu continuava sem ter ânimo para estudar e o ânimo para trabalhar era muito pouco. Então eu também achei que o remédio não estava fazendo efeito. E por causa disso eu mudei de médico de novo, fui para um terceiro médico. Eu sei que nessa história o meu quadro foi se agravando, de um mês para o outro eu mudando de remédio sem dar tempo do remédio se adaptar, e aí eu fui mudando de médico e fui piorando o meu quadro, até que um dia me aconselharam a ir para um médico aqui da minha cidade, que disseram que era o melhor nessa área e tudo. Aí eu fui, ele foi, disse para mim, olha, você ficar fazendo isso, indo para um médico, indo para outro, mudando o remédio o tempo todo, agravou um pouco o seu quadro, porque o remédio ele precisa de um certo tempo para fazer efeito. Então, gente, se acontecer de vocês terem início de depressão, alguma coisa, não façam isso que eu fiz, porque é muito errado. Mas, continuando a história, eu continuei fazendo tratamento com esse médico, eu continuo até hoje, ele foi passando os remédios, só que a minha depressão, em vez de melhorar, ela ia piorando, eu não sei porquê. Todo mundo perguntava o que foi. Foi briga no casamento, morreu alguém da sua família, é falta de Deus, você não tá indo para a igreja. E não era nada disso, gente. Eu tava super bem no meu casamento, não tinha morrido ninguém da minha família, tava tudo bem. Simplesmente foi um acontecimento que aconteceu, eu não sei porquê. Alguma coisa dentro de mim não estava bem que desenvolveu essa depressão. E eu fiquei fazendo tratamento com esse médico. E toda vez que eu ia numa consulta com ele, tinha que aumentar a dosagem, eu tinha que aumentar a quantidade de remédios. Porque eu precisava me ajudar, mas eu não tinha forças para me ajudar. Porque só o remédio não basta. Você tem que praticar exercícios físicos, tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, tem que procurar alguma coisa que faça você se divertir. Ele disse que eu tinha que sair de casa, mas não sair de casa para trabalhar, eu tinha que sair de casa para tentar me divertir, porque se eu fosse sair para trabalhar, eu ia me preocupar mais, coisas e tal, então eu tinha que sair para me divertir. Só, gente, que eu não conseguia sair para lugar nenhum. Para vocês terem uma ideia, eu acordava, eu passava o dia todinho tentando tomar um banho e não conseguia. Quando eu ia conseguir tomar um banho, era meia-noite, 1 hora da manhã, já no outro dia, porque parecia que eu tinha um saco de cimento nas costas. Que tomar um banho, que antes de acontecer isso comigo, eu tomava 5 banhos por dia. De repente eu me vi numa situação que eu não tinha forças nem energia para tomar um único banho. Eu chorava, eu me desesperava, meu Deus, o que é isso? Como eu estava dizendo, gente, aí o médico falou que eu tinha que sair para algum lugar que me fizesse bem, que eu me distraísse, que eu não fosse me preocupar. Só que uma pessoa que tem depressão, ela não tem vontade de sair para lugar nenhum. Eu ficava dentro de um quarto com as portas fechadas. Eu não queria ver ninguém, eu não queria ouvir ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria atender celular, eu não queria que ninguém me visse, a única coisa que eu queria era que as pessoas esquecessem que eu existia, me deixassem em paz, parassem de tentar me ajudar, porque quando uma pessoa está com depressão, tudo o que ela precisa é só de compreensão,
e de apoio. Tipo, se você conhece alguém que está com depressão aí perto de você, chegue para a pessoa e diga, olha, eu tô aqui, eu tô pertinho. Se você precisar de alguma coisa, é só falar comigo e eu tô aqui para o que der e vier. Se a pessoa tiver um filho para buscar na escola, você vai buscar. Se a pessoa precisar de uma comida, você traga, não insista. Diga, olha, tem uma comidinha aqui para você. Quando você vê que você tem condições, que você tem vontade, você pode comer. Se quiser comer, se não quiser, também não tem problema, pode deixar. Essas coisas que uma pessoa com depressão precisa, de compreensão, de muito amor e de apoio. Não precisa que você chegue e diga que a pessoa está precisando ir para a igreja, que é falta de Deus, que se você for numa igreja evangélica vão espantar o diabo, alguma coisa que está fazendo isso, porque não é nada disso, gente. Isso é só uma diminuição de hormônios, de neurônios. A pessoa fica com menos serotonina e isso faz com que a pessoa fique triste, que a pessoa não tenha ânimo, não tenha vontade de sair para lazer, não tenha vontade para nada. Mas isso não quer dizer que a pessoa está afastada de Deus, nem que a pessoa está com preguiça, está com manha, nem que a pessoa sofreu um baque muito grande. Pode acontecer sim de você perder um ente querido, de você sofrer uma decepção muito grande e você desenvolver uma depressão, porque a depressão é algo que ela aparece do nada e não tem explicação. Não adianta você tentar encontrar explicação, ficar dizendo para a pessoa que tenha fé em Deus, que vá para a igreja, ou que deixe de mãe, ou que se levante da cama. Uma das piores coisas que uma pessoa depressiva pode ouvir é uma pessoa chegar para ela e dizer, não, você tem que fazer força, você tem que se levantar. Porque se a pessoa não está se levantando, é porque ela não tem forças, não é porque ela não quer. Então, gente, aí eu comecei a fazer terapia com esse outro médico, eu comecei a ir para psicóloga. Uma das coisas que me ajudou a melhorar um pouco foi a psicóloga. Ela faz você entender coisas que a sua mente antes não entendia. Tipo, às vezes tinha uma coisa que eu achava assim, não, eu acho que eu fiquei com depressão por causa disso. Porque eu só vi, por causa de uma certa pessoa, eu só vi o lado ruim daquela pessoa. E eu indo para a psicóloga, ela fez eu entender, ela fez com que eu enxergasse que aquela pessoa tinha muitas coisas boas, que as coisas positivas em relação a ela eram muito maiores do que as coisas negativas. E qualquer coisinha pequenininha, tão pequenininho que fosse assim, eu dava uma dimensão desse tamanho, eu dava um grau enorme. E não é assim, gente. O psicólogo, ele ajuda muito, só que é um conjunto. Eu agora eu tô me sentindo um pouco melhor, mas eu tô indo pra academia, eu tô me esforçando muito para ir pra academia, mas não é fácil. Eu estou mudando a minha alimentação. Eu conto com o apoio de muitas pessoas queridas, tanto na minha casa como no meu trabalho, na minha família. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido clara. Se eu deixei alguma coisa que não deu a entender direito, podem deixar dúvida nos comentários, perguntas aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E é isso, gente. Uma pessoa com depressão também tem momentos felizes, tem momentos alegres. Não é o tempo todo depressiva. Só que a pessoa fica emocionalmente mais sensível, mais fragilidade, né? A tendência dela ficar triste ou de chorar é maior do que as pessoas que não têm depressão. Mas uma pessoa depressiva pode levar uma vida normal como qualquer outra. E tem muitas pessoas que desenvolveram depressão e do mesmo jeito que desenvolveram, também ficaram boas. É uma coisa assim que não tem explicação. Eu acho que a única explicação é Deus. Só quem explica essas coisas é Deus, porque a gente tem as explicações científicas através da ciência, mas eu tenho uma conhecida que ela estava com depressão e ela foi no médico, o médico passou um monte de remédio para ela e ela foi para a igreja. E chegou lá, ela se ajoelhou lá na igreja e começou a chorar no meio de todo mundo, pedindo a Deus que a curasse.
E veio, ela disse que veio um monte daquelas mulheres, aquelas obreiras lá que ficam na igreja e colocaram a mão sobre a cabeça dela e começaram a orar e ela ficou boa do nada, assim, do mesmo jeito que a depressão veio, ela foi embora. Eu acredito que aí foi a fé dela, mas nem todo mundo fica bom só por causa da fé. Todo mundo, a maioria das pessoas precisa de um tratamento sério, precisa de apoio, precisa de carinho, precisa principalmente achar o caminho de volta. Procurar saber o que foi que fez com que ela ficasse assim e tentar fazer o caminho retrocesso, né? E voltando. E eu tô nesse caminho. Eu espero que a próxima vez que eu venha aqui gravar um vídeo para vocês, eu possa dizer: eu tô livre da depressão, eu tô livre da medicação, eu tô livre dos remédios. E quero dizer que hoje em dia, só quem passa por isso entende o que a pessoa está passando. É muito difícil para uma pessoa que não passou por isso ou que não convive com alguém que passou. É muito difícil de entender o que a pessoa está passando, mas eu peço, gente, é que vocês não brinquem, não levem na brincadeira, porque depressão é uma coisa séria. Tem pessoas que se suicidam, tem pessoas que perdem totalmente o gosto pela vida. Graças a Deus eu nunca fiz uma coisa dessa, nunca tentei me suicidar, não perdi o gosto pela vida. Eu continuo sonhando, tendo sonhos, tendo planos, só o que me falta é energia suficiente para fazer tudo o que eu quero, mas eu vou chegar lá. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês entendam e que vocês deixem o seu like, curta esse vídeo, por favor, compartilhe para alguém que vocês sabem que também tem esse problema ou que tem alguém que na família que tenha. E não esqueça de ativar as notificações e esse foi o vídeo de hoje. Tchau!